Boa noite. 6 dias de intensos debates, presididos pelo chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa, culminaram num amplo leque de recomendações, isto no âmbito do diálogo nacional. 3 temas estiveram em discussão: promoção do reforço da democracia, promoção do desenvolvimento económico, social e cultural e consolidação da unidade nacional e moralização da sociedade. E depois dos debates e depois das recomendações, hoje, no painel de cartas na mesa, Américo Barros, economista, administrador do Banco Central; Carlos Semedo, jurista, antigo assessor do Supremo Tribunal de Justiça; Ernestina Menezes, socióloga, diretora executiva do Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade do Género; e Dalécio Fonseca, teólogo; Naida Almeida, jurista; Pedro Sequeira de Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude; e Olegário Tini, jurista, ex-ministro da Justiça. Obrigada por terem aceito o convite para este programa, no qual vamos ter também a posição dos partidos políticos com assento parlamentar, incluindo o ADI, força política que, como se sabe, se excluiu desta iniciativa, que foi lançada pelo Presidente da República. Meus senhores, a esta distância, a esta curta distância, já é possível medir-se o impacto desta iniciativa, pontos fortes e pontos fracos. Eu vou começar por si, eventuais pontos fracos. Vou começar por si, Pedro Sequeira de Carvalho. Boa noite, São Dias Lima. Boa noite à juventude de São Tomé. Para dizer que não era necessário 6 dias, mesmo antes e durante o decorrer dos trabalhos, já se conseguia analisar pontos fortes, pontos fracos, o impacto dava-se para sentir. E o essencial é que o impacto é positivo. O diálogo moveu com o país, o diálogo moveu com São Tomé e Príncipe. Todas as pessoas estiveram atentas, ouvindo. E mesmo a adesão nos palácios, no palácio nós conseguimos, nós que estivemos lá, constatamos a dificuldade que as pessoas tinham para conseguir se inscrever, para poder pronunciar, porque a adesão era tanta, toda a gente queria falar, todas as pessoas queriam se exprimir, e mesmo as pessoas que estiveram em casa, eu creio que a forma que aderiram através da rádio, através da televisão, mostrava que também queriam participar. E eu via pessoas que lamentavam com falhas de energia, houve quem teve que comprar pilha para pôr na rádio, pessoas que lamentavam a transmissão que não era muito boa pela televisão, e recebi telefonemas até do Príncipe dos Jovens a questionar porque estava sendo difícil devido à questão energética, e tudo isso demonstra que, de facto, a população santomense deu um sim ao diálogo nacional. Para si, enquanto Presidente do Conselho Nacional da Juventude e enquanto jovem, o que é que significou ter participado dessa experiência? Para dizer que é a maior e a melhor experiência da minha vida nesses 29 anos que tece a minha existência. E devo agradecer ao Presidente da República por isso, pela coragem, porque muitas eram forças que pareciam ter ser contra, muitos eram comentários, algumas dúvidas reinavam, mas o Presidente da República, com sua mestria, decidiu ir em frente com a coragem, avançou e nós vimos o sucesso. E para mim, que é o jovem, eu sei que nós somos o maior beneficiador do produto do diálogo. O diálogo, para nós, não constitui um fim, mas sim constitui um começo. É um começo de um processo em que nós, os jovens, iremos tirar o melhor proveito, porque sentimos do diálogo é que São Tomé e Príncipe está disposto a seguir em frente e irá seguir em frente com o contributo de todos, e nós, os jovens, somos aqueles que irão beneficiar mais e também terá que dar mais em prol do desenvolvimento do país. Por isso, para nós, o diálogo é bastante útil. Disse que já antes dos 6 dias de debate se tinham tornado visíveis os pontos fortes e fracos da iniciativa. Quais são os pontos fracos ou o ponto fraco do seu ponto de vista? Bom, um dos pontos fracos para mim é a não participação, pelo menos a nível da direção do ADI, Ação Democrática Independente.
porque durante o diálogo vimos que vários militantes do partido lá estiveram, publicamente disseram que eram do partido, então quer dizer, manifestamente disseram que estavam a favor do diálogo, mas infelizmente a direção não se fez representar. Mas há outros aspectos negativos, mas, por exemplo, nem todas as intervenções, eu devo confessar que não satisfaziam os princípios de diálogo. Lá houve pessoas que intervieram com objetivos de, digamos, falar as questões individuais. Lá houve pessoas que pediram palavras só para conquistar simpatias, e também devemos dizer que lá houve também pessoas que intervieram com o objetivo de fazer propagandas políticas. E eu posso dizer também que há um aspecto que eu também lamento, é a fraca participação da juventude, porque a juventude poderá estar mais bem representada neste diálogo e nós somos o número. Esta fraca representação é imputável à própria juventude ou à organização? É a organização. Muito obrigada. Doutora Naida Almeida, a mesma questão. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu devo referir que, na minha perspectiva, o diálogo nacional, o balanço que eu faço do diálogo nacional é francamente positivo. É positivo, e aí começo a enumerar os pontos fortes, porque desde logo permitiu ao cidadão dos mais diversos quadrantes da sociedade exprimir-se de forma direta, contribuir com aquilo que são as suas opiniões, as suas ideias sobre as questões essenciais do nosso país, e possibilitou também que se procurasse congregar opiniões precisamente à volta daquelas que serão as questões essenciais para se poder falar e para se poder avançar para o verdadeiro desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Relativamente a pontos fracos, eu corroboro aqui com a opinião do Pedro, destacando desde logo a não participação da direção do partido ADI, que eu penso que no fim de contas todos nós e São Tomé acaba por sair a perder por essa postura, mas também respeito a posição do partido. Depois, também considero que o outro fator, o outro ponto fraco, terá sido a questão da gestão do tempo nas intervenções e nas várias sessões. Se calhar a condução dos debates, das intervenções, não foi a melhor e que poderia, se calhar, permitir que se colhesse melhores e maiores contributos. Isso não foi feito, na minha perspectiva, da melhor forma. O próprio formato não condicionava? Também. Eventualmente, se tivesse pensado num formato diferente, no sentido de, eventualmente, se organizarem sessões temáticas ou permitir que as pessoas conferenciassem em grupos mais pequenos e depois houvesse um porta-voz para transmitir aquilo que seriam as opiniões de determinados grupos ou de comuns, se calhar as coisas poderiam processar-se de forma mais proveitosa. Depois também destacaria, na sequência também do que o Pedro já disse, aquelas que terão sido intervenções muito pouco proveitosas para aquilo que se pretendia do diálogo. Intervenções, algumas delas mais em jeito de exposição dos problemas pessoais, dos dramas pessoais, que são muitos, é verdade. Outras também mais em jeito de autopromoção de determinadas figuras, e acaba por ser uma situação que nos faz perder tempo e que as pessoas também já estão bastante agastadas com esse tipo de atitude. Doutora Ernestina Menezes, há alguns dias do encerramento dos debates do Diálogo Nacional, qual é a sua leitura desse exercício? Boa noite, boa noite, caros telespectadores. Para dizer que, à semelhança do que os meus antecessores disseram, o diálogo foi proveitoso, foi bastante proveitoso. Eu não vou repetir as mesmas coisas que eles disseram, mas eu queria ressaltar, foi para mim muito gratificante ver pessoas de sociedade civil,
dos magistrados políticos fazerem alguma introspeção sobre realmente o que se passa no país. Porque eram políticos e dirigentes a criticar a governação, eram pessoas de sociedade civil a criticar o comportamento da sociedade civil. Então, eu acho que o diálogo permitiu essa introspeção, essa análise do que nós mesmos, como uma das perguntas que foi colocada, o que é que nós mesmos estamos a fazer para o desenvolvimento do país. Essa horizontalidade foi positiva, do seu ponto de vista? Foi, com certeza, porque permitiu escutar todo o país, permitiu-se perceber o nível de envolvimento e o nível de revolta das pessoas, de todos os níveis, e eu acho que foi positivo, porque a partir daí nós talvez percebemos que estamos no mesmo barco, todos reconhecemos que as coisas não vão bem, há necessidade de mudança, e eu acho que é um grande ponto de partida. E então eu acho que essa transversal, ouvir todo mundo, todos, e unir força, arranjar cumplicidade da parte das pessoas, é uma coisa francamente muito gratificante, e o diálogo teve isso. Agora, Samuel, eu queria também falar dos pontos negativos. Pronto. Eu queria primeiro falar da pouca participação feminina, é qualquer coisa que depois nós vamos ver. E a outra questão é que eu acho que o debate, principalmente no 6º dia, que foi no Palácio dos Congressos, o último debate, como já se havia recolhido os subsídios dos distritos, talvez deveria ser uma coisa mais pontual, porque, repare bem, as pessoas foram na perspectiva, como os colegas disseram, de colocarem seus problemas. Elas estavam mais preocupadas com colocar os problemas. Nem todas as pessoas tinham capacidade, é verdade, de colocar sugestões. E então, caberia, talvez, a uma equipe mais especializada dos problemas levantados encontrar solução. Apesar de ter havido apelos a que o fórum fosse transformado num espaço de discussão das grandes questões estratégicas. Apesar disso, porque as pessoas foram convidadas de todas as quadrantes, digamos. E então muitas pessoas percebiam-se que não tinham capacidade. É verdade que algumas pessoas queriam aparecer, é verdade que algumas pessoas queriam colocar problemas pessoais, mas eu achei que talvez o tratamento, de alguma forma violento que se dava às vezes às pessoas, os cortes violentos, talvez não... Está a referir-se à moderação? Não entendo. Está a referir-se à moderação? A moderação. Eu acho que foi um pouco agressiva. É verdade que as pessoas que eram insistentes, mas eu acho que foi um pouco agressiva. Depois, como a semelhança dos colegas também, eu queria, acho que é um ponto negativo, lamentar a presença do segundo partido político, ou do primeiro partido político mais votado, não é? Dizer que é verdade, como disse a Nádia, a ausência. A ausência. Exatamente. É verdade que tenham lá seus motivos, mas pronto, foi uma grande perca porque realmente não conseguimos escolher os subsídios deles relativamente à questão do diálogo, à questão do desenvolvimento do país. Para mim foi um ponto fraco, talvez com a semelhança de alguns participantes intervenientes, deveria-se ter talvez desenvolvido mais mecanismos. Mas embora eu acho que... Não se poderia forçar o ADI a participar. Não se poderia forçar. Mas embora seja um ponto fraco, eu reconheço também que de alguma forma contribuiu, porque eles seguiram o diálogo, perceberam talvez da sua importância e não é por aí, mas pronto. Reconhece-se que realmente, embora não se pode forçar, foi uma lacuna. Muito obrigada. Doutor Legardini. Bem, eu começaria por, antes de mais, cumprimentar todos os participantes e diria que, em termos de organização, eu salientaria como um ponto fraco, antes de ir aos pontos fortes, antes de mais, o antes do diálogo, ou seja, as atividades que precederam o diálogo. Como eu disse durante aqueles debates, eu entendo que se deveria ter feito maior esforço para convencer ou pressionar o partido ADI a participar no diálogo. Se fosse eu a organizar, o que eu faria era convidar o ADI
à mesa de negociações para que eles apresentassem os seus argumentos de forma clara, ou seja, não dar margem a que se venha dizer, como foi feito, que é anticonstitucional ou é inconstitucional a realização do diálogo. Mas pronto. Na medida em que se referia o caráter vinculativo, automaticamente vinculativo, nessa medida o ADI dizia que era inconstitucional. Em todo o caso, ainda que fosse com base nisso, estava-se nos preliminares, cada um tinha o direito a dar e a apregoar a sua opinião. Portanto, esta era necessariamente uma opinião. Se o ADI entendesse ou entendia que não era ou não deveria ser vinculativo, dizia que não era vinculativo e avançava com a sua argumentação. Isso não foi feito, mas não devemos estar a chorar sobre o derramado e vamos ao ato em si. Sim. No que toca ao ato em si, eu diria que, antes de mais, o diálogo é sempre positivo. Sempre, em qualquer circunstância, o diálogo é positivo. É sempre uma tentativa de resolver as questões. E neste sentido, foi necessariamente positivo. Aspectos, enfim, e positivo também na medida em que colocou as pessoas todas lá numa sala a discutir os problemas nacionais, o que não acontece todos os dias neste país. Portanto, isso é bom em si. No que toca aos aspectos menos positivos, eu diria que a não definição do próprio conceito do que é o consenso, porque andamos a falar todo o tempo do consenso, mas não se definiu o que era o consenso. E se perguntar à larga maioria dos participantes o que é o consenso, as pessoas não saberão o que é o consenso. Portanto, suponho que se pecou aqui um pouco a não se clarificar a partida o que significava o consenso, o que é que se queria efetivamente. Mas, do seu ponto de vista, isso prejudicou e vê-se logo pelo número de recomendações consensuais que se tem. Não se pode sair de uma reunião com 121 recomendações consensuais e a pensar que nós fizemos um trabalho, o melhor trabalho possível. Ainda assim, foi positivo. O rescaldo foi, a meu entender, positivo e é preciso que não consideremos os resultados saídos até aqui como resultado final. Não pode ser. Bem, fala-se de uma comissão de seguimento que ainda não tem contornos devidamente definidos, pelo menos eu não os conheço, e eu espero que a partir daí se possa, de facto... É a mesma comissão preparatória, com mais alguns elementos? É uma base, enfim, eu suponho que não deve ser. Se for isto, a meu entender, não deve ser. Não deve ser, na minha opinião. Porque o que eu entendo que se deve fazer neste momento é criar equipas de trabalho com base nos três temas centrais e pegar nas diversas recomendações e transformá-las, cada conjunto de recomendações e transformar cada conjunto em pacotes de medidas implementáveis. Nada impede a Comissão de Seguimento de optar por essa metodologia. Pode, evidentemente que está em aberto. Eu não estou sequer em condições de dizer se vão fazer ou não. O que estou a dizer é que eu acho que deveria ser. E qual deveria ser o resultado disso. E nessa perspectiva, eu estou convencido que se nós adotássemos uma fórmula, a fórmula de, por exemplo, após o diálogo, enfim, em plenária, uma vez que não se fez previamente este trabalho, porque poder-se ter feito antes esse trabalho de triagem e depois levar para a discussão geral coisas mais concretas. Uma vez que não se fez, poder-se-ia avançar. A comissão que está a coordenar os trabalhos, nada impede essa comissão de criar a partir daqui equipas mais amplas, com base técnica, para trabalhar as recomendações. Aliás, isto foi dito pelo Presidente da República. Portanto, no último dia. Não, eu não entendi assim. Ficou em aberto. Queria incluir, estava aberta a inclusão de novas pessoas. Algumas pessoas. Eu não estou a falar de algumas, eu estou a falar de equipas que se vai buscar em alguns ministérios, em vários sectores,
para pegar em cada pacote, cada conjunto de recomendações, estudá-las e fazer propostas concretas de como viabilizá-las. Isso já ficou claro. Gostava de lhe fazer uma pergunta. Portanto, do seu ponto de vista, este muito amplo leque de constatações, conclusões e recomendações pode fazer perder de vista o essencial? Necessariamente. Se não houver um trabalho aturado a partir daqui em torno destes pontos, naturalmente que isso leva à dispersão. Porque, note, nós fomos em busca do consenso. Numa das minhas primeiras intervenções, eu propus que aliás, na discussão do regulamento, na definição do artigo 1º ou 2º, que se dissesse de forma clara que o objetivo do diálogo era extrair consensos em matérias essenciais e estratégicas. E, bem, quando nós vemos 121 recomendações, será difícil compatibilizar com este conceito de essência e de estratégia. Mas nada está perdido, eu acho que se fez um trabalho interessante, as pessoas discutiram. Vamos a ver, tudo depende daquilo que nós quisermos fazer daqui em diante. Dr. Américo Barros, o senhor foi o relator da Comissão de Promoção do Desenvolvimento Económico, Social e Cultural. A sua posição? Bom, obrigado. Antes de mais, permita-me questionar os pontos apresentados por colegas que anteriormente tiveram intervenção, nomeadamente o Pedro e a Ernestina, quando eles enfatizam a questão de uma pouca participação da juventude e das mulheres como ponto fraco. No meu ponto de vista, eu não vejo isso assim, isto porque o diálogo teve uma representatividade a todos os níveis. Nós tivemos no diálogo, contou-se com a participação da Presidência da República, dos partidos políticos com assento e sem assento parlamentar, das confissões religiosas e também da sociedade civil organizada e as demais personalidades que puderam contribuir para o diálogo. Daí que eu acho que, em termos de representatividade, o diálogo só se pode destacar os pontos positivos neste diálogo. Eu, relativamente às análises que eu fiz dos pontos fortes... Pode continuar, por favor. E os pontos fracos, eu filo baseado nas conclusões e recomendações. Daí que, das conclusões, os pontos fracos que eu identifiquei, que saíram do diálogo, seria a elevada taxa do desemprego, seria a falta de infraestruturas sociais e produtivas, as reduzidas e insuficiências de infraestruturas necessárias para a instalação das indústrias, nomeadamente a questão de água, de energia, que foram enfatizadas, a questão de insuficiência de crédito concedido, do montante de crédito concedido à economia, para que pudesse dinamizar o setor econômico. Eu suponho que nós estaremos a discutir os pontos fracos ou fortes da organização em si, não das conclusões ainda e recomendações. E eu ia perguntar, Dr. Américo Barros, uma questão muito concreta colocada pela doutora Ernestina, e que foi fortemente criticada durante os trabalhos, e não tenho memória de que alguém tenha saído em autodefesa, de que a organização tenha saído em defesa, em autodefesa, que foi o facto, por exemplo, de na mesa não ter havido uma única mulher. Agora, essa questão, eu quero dizer aqui que uma das pessoas que despertou a parte feminina da questão fui eu. Levantei, dirigi-me a determinadas representatividades. Aí conversei, disse que na mesa, se estão a ver que na mesa há falta de uma senhora para representar, para que a coisa ficasse melhor representada. Afinal, em que ficamos, foi tudo bom ou houve algumas coisas menos boas? Agora, o problema que se coloca é que não se podia fazer nada, porque os representantes que estavam na mesa eram os líderes partidários, eram os representantes do sindicato
Então, como essas representações não havia uma senhora a dirigir, não se pode fazer absolutamente nada. É nisto que eu digo Talvez que pudesse as ter senhoras estado têm representando o Fórum das que Mulheres. conquistar o seu espaço. Porque o poder não se dá, o poder tem que se conquistar. Daí que as senhoras terão que ter uma maior intervenção, né, não só na vida política, como em outras atividades, de maneira a conquistar ainda mais o seu espaço e assim garantir a representatividade. Portanto, reconhece que a representação das mulheres, é o que acaba de dizer, reconhece que neste aspecto houve um problema. As mulheres não estiveram representadas como deveriam. Ou acha que a questão não se põe em termos de representação de segmentos? Problemas, não acho. Não acho que constitui um problema, mas o que deveriam fazer para poder suavizar a situação seria convidar uma representante do Fórum das Mulheres, porque no programa que foi estabelecido não contemplava uma representante do Fórum das Mulheres. Daí que eu acho que para minimizar a situação deveriam ter feito isto. Muito obrigado. Doutor Idalécio Fonseca. Boa noite, telespectadores. Boa noite, São. Eu preferia começar por pontos fortes. Eu acho que o país, a nota número 1, o país saiu a ganhar, a democracia ficou fortemente fortalecida. O segundo ponto seria o envolvimento pessoal da pessoa do Presidente da República, que sai fortalecido do ponto de vista consensual e promove a unidade nacional. E o terceiro aspecto seria o envolvimento de toda a camada. Todos tiveram oportunidade e ninguém terá a razão de questionar a não participação nesta democracia participativa. São esses três aspectos que eu acho que deve ser salutado. Agora, desloquemos para o outro lado da situação. Existem pontos fortes esses que eu começaria por salientar e reforçar categoricamente a não participação do ADI. Isto reflete e põe em causa a própria vontade real. A ADI representa uma franja da população, não estando presente, colocar-se-á a situação da uma parte da população que não foi expressa. No mínimo não foi ouvida. Mas esta é a situação que cabe à direção do ADI analisar e tirar os seus devidos dividendos. Desculpa, não percebi bem. A ausência do ADI representa um ponto forte? Da minha opinião, no sentido de que... Forte? Não, eu desloquei para o outro lado. Fraco. Eu acho que o doutor não entendeu. Fraco. E a segunda posição, o segundo elemento que eu elegi para o ponto fraco seria a repetição das mesmas coisas que se ouviu nos diálogos distritais. Na minha modesta opinião, entendo que o diálogo nacional devia se concentrar justamente por questões concretas do ponto de vista técnico. Ou seja, as pessoas qualificadas, as pessoas que minimamente entendiam do assunto, partindo do princípio que já em todos os distritos fez-se um apanhado geral e havia documentos elaborados. Entendo que devia-se trabalhar basicamente nestes documentos, Aliás, ouvindo. Levou-se para o Palácio para os debates. Nos debates no primeiro dia dos debates foram apresentadas as constatações. As constatações, mas elas, na minha opinião, elas não foram devidamente trabalhadas. Devia-se trabalhar a priori essas recomendações, abrindo o leque para mais intervenções, mas basicamente havia os pontos fulcrais que devia-se ter aproveitado e devia-se concretamente pouparíamos o tempo e debateríamos com mais clareza alguns assuntos. O segundo ponto fraco seria em 89, na Festa da Democracia, na abertura ao multipartidarismo, celebrou-se com a chave de ouro a festa no Parque Popular, a qual o povo participou. Eu acho que a organização devia ter cuidado com isso, no sentido de fazer que o povo participe. Existem comunidades, primeiramente as palaieiros, os motoqueiros, essas pessoas todas deviam estar ali. No final do diálogo, devia haver uma festa para que todos, na verdade, o país ficou marcado por um evento e devia-se fazer uma festa que acolhesse mais as pessoas. As pessoas deviam participar no sentido de celebrar com júbilo.
Acha que aquele momento em que as pessoas todas se deram as mãos não foi suficientemente apoteótico? Sim, porque a questão é a vontade real. Nós temos uma franja da população que está presente e que se dialoga, mas há um grupo das pessoas que, por N razões, por trabalho, por suas ocupações, não estão lá. Tendo em conta que era um evento que a partida ficou marcado como um evento nacional, na minha modesta opinião, eu acho que a organização pecou nesse sentido. Devia fechar aquilo com chave de ouro, de forma a envolver as camadas todas, os palaieiros, os motoqueiros. A população toda devia saborear essa festa. Mas não podemos esquecer que esse diálogo trouxe algo de novo. Que num primeiro momento a equipa deslocou-se a todos os distritos do país, inclusive a região autónoma do Príncipe, onde certamente a comissão que deslocou aí, a comissão organizadora do diálogo, encontrou-se com palaieiros, pescadores, pessoal de todos os níveis. Sim, não invalidando, mas no final, na minha modesta opinião, eu acho que devia-se fazer uma festa que o povo se devia vangloriar com esse júbilo. Em regra geral, o diálogo foi muito positivo. Repito, a figura da Sua Excelência Presidente da República, no seu processo, desde a condução, desde o início, a condução até o fechamento do diálogo, a sua tolerância, a sua paciência acima de tudo, porque não é fácil dirigir uma plateia. Isso até faz-nos lembrar as democracias atenienses, a democracia primitiva, quando chegava ali no aerópago e discutiam as coisas do Estado. Então isso é de salutar. Se alguém teve dúvida que São Tomé sem ainda é perder de vista democrático, que São Tomé e Príncipe é uma democracia representativa. muito representativa, muito participativa e muito sadia. Muito obrigada. Dr. Carlos Semedo, eu ia começar por lhe colocar, estando-lhe entregue a mesma questão que percorreu a mesa, eu começaria por lhe perguntar se, do seu ponto de vista, a magistratura de influência do Presidente da República saiu reforçada desse exercício. Muito obrigado, São Deus lhe aos meus participantes nesta mesa. Antes de responder à questão, vou começar por dizer que não comungo da mesma opinião que foi aqui exprimida por todos. Não se deve só ver a floresta ou algumas árvores da floresta, deve-se ver a floresta toda. Em meu entender, aquilo que cada um caracteriza, e muito bem, tem direito à sua opinião, como pontos fracos, não são pontos fracos, em meu entender, só houve pontos fortes. Em primeiro lugar, a ausência do ADI não é um ponto fraco, não se pode imputar a ausência de um partido político que poderia livremente lá estar como um ponto fraco de um fórum com a expressão do fórum como foi o diálogo nacional. Não é, portanto, é uma atitude democrática não participar, poderia não ter aceito o seu convite e realmente não estaria aqui para falar. Poderão não gostar do que digo, poderão gostar do que digo. Portanto, a atitude do ADI, só o ADI respeita e cabe depois aos cidadãos nacionais tirar os devidas ilações, comentar, criticar e aos próprios órgãos do Parlamento. Eu não acho que tenha sido um ponto fraco do diálogo nacional. Mas não acha, e eu tenho que lhe colocar a questão, estamos a falar da força política mais votada, tomando como referência as últimas eleições e a única referência que nós temos. Também não é uma questão verdadeira. Foi o partido que ganhou as eleições, é a primeira força isolada, isoladamente é a maior força política e esteve ausente. Acha possível desvalorizar-se o significado? Não, eu nunca coloco a questão do ponto de vista negativo. Às vezes as minhas posições não são bem interpretadas ou traduzidas. Eu não entendo como negativa a não participação do ADI, embora tenha nãos ali dentro. Não entendo. É uma forma democrática de estar na sociedade. Indistintamente ser o maior, o menor ou o maior. Mas reduziu a não reduziu, isso é que é um erro. Não reduziu a expressão nacional, veja São Deus Lima, e internacional do diálogo nacional. Pelo contrário, vai haver o rastilho que essa iniciativa do Presidente Pinto da Costa vai ter, em alguns países, de abertura democrática. E pronto. É um modelo que nunca foi lançado. É um modelo corajoso, mas não estou aqui para definir com estes atributos.
É o modelo em que, e veja, o principal e único ponto forte é, pela primeira vez, nestes anos todos de democracia, os microfones estavam abertos, mesmo aos menos cultos, mesmo aos que querem falar de si próprios, mesmo aos que se querem auto-apresentar, auto-elogiar, autocriticar, criticar, debater. A iniciativa do Presidente da Costa é uma revolução de mentalidade e de consciências e de programática. É assim que eu interpreto isto. Eu sou um homem do diálogo e da palavra, sou um homem de decisões, não é? Toda a minha vida foi feita a tomar decisões pedidas pelos outros, é natural. E o que é que acontece? Gente da mais humilde condição, gente com muita hipocrisia, gente que fez muitas asneiras, gente que nós sabemos que fez, foram fazer uma espécie de catarse, mas Pinto da Costa permitiu ao povo de São Tomé, e doravante isto vai modificar, saber que têm direito à palavra. Exprimiram-se com liberdade. Pese embora não concordo, porque se a mesa é para dirigir, e concordo que há excessividade, concordo que houve cenas caricatas. Está a dizer que não havia liberdade de expressão antes? Não é propriamente nesse sentido. Eu sempre defendi que São Tomé e Príncipe, este meu pequeno país, é uma sociedade democrática. E a liberdade de expressão foi, de facto, também obra do pluripartidarismo e da abertura política. Só nós teríamos até hoje. Portanto, veja-se, com todos estes anos de distância, a visão de determinada pessoa diz, chegou a altura de acabarmos com esta coisa de sermos só nós a mandarmos e vamos, de facto, deixar que a sociedade fale. Abriu-se ao pluripartidarismo, com referentes, sem referentes. Houve gente muito generosa, e um deles até está aqui nesta mesa, o meu querido amigo Olga Astini, que num gesto de bondade, de espírito construtivo, me convida a mim e a muitos outros, nacionais e internacionais, vamos participar, vamos fazer novas leis, vamos dotar a democracia. Ele também o referiu que ainda estavam algumas na gaveta. Não sabe porquê. Deixou a política e teve o seu percurso de vida. Mas estas expressões têm que ser notadas. E estes anos depois de 98, um senhor, Presidente da República de São Tomé, que concorreu, perdeu, ganhou, esteve ausente, que abriu este país à democracia, ao pluritarismo, dá voz ao cidadão mais pequeno. Isto, para mim, é o ponto mais positivo. A partir de agora, São de Deus Lima, duvido que sejam só os dirigentes e os arautos político-partidários, os ausentes ou os presentes que falem. O povo vai dizer, eu tenho direito à palavra porque eu falei. Isto é algo de inestimável. E, para mim, vai representar aquilo que os jovens aqui dizem. Eles vão pegar nisso. E é por isso que eu discordo, por exemplo, da Comissão de Acompanhamento. Nós não precisamos de tutela, a democracia não precisa de tutelas. Eu acho que é um absurdo, depois daquilo que se conseguiu fazer com o Diálogo Nacional, irmos a uma tal Comissão de Acompanhamento. Sabe porquê, São Deus Lima? Porque a Comissão de Acompanhamento vão ser as palaiês, vão ser os motoqueiros, vão ser os que não estiveram até a fiscalizar e a dizer, nós queremos falar. Pronto. Vamos depois a outro pequeno aspecto, que é o aspecto de se estar a transformar. Há críticas, seguramente. Não é um modelo jurídico, não é um modelo constitucional, é um modelo que vai ser seguido, não tenho dúvidas, já ouvi rumores de que outros países da costa africana que se veem apertados pela conjuntura internacional e também da Sul-América. O modelo que Pinto da Costa inaugura vai ser um modelo, vai ver o rastilho que isso toma internamente. Portanto, aquilo que dizem que são aspectos positivos, menos, concordo com a visão de alguns, mas que do ponto de vista dos... Concorda ou não concorda? Concordo com cada um tem direito a exprimir as suas próprias apreciações. Mas veja-se, nunca se tentou um modelo antes. Não é uma Assembleia Geral de uma organização. Não é o funcionamento de um órgão do partido político. Não é uma reunião da Assembleia Nacional. Portanto, as regras que tinham que ser seguidas eram regras mínimas de disciplina de uma Assembleia. E depois como é que se consegue conter, de facto, a ideia do direito à palavra? Muitos poderiam ficar magoados. Portanto, aquilo que ressaltam como aspectos menos bons ou menos positivos, ou chamados pontos fracos, não são pontos fracos. Resumi-os todos no único ponto, indistintamente de serem 120 recomendações, o que quer dizer que haveria muito mais para serem feitas, o que quer dizer que, de facto, a sociedade nacional, com os participantes, e veja-se... A justificação do fenómeno não exclui o juízo de valores, quer dizer, pode estar a explicar porque é que as coisas aconteceram assim, e será difícil negar que, de facto, houve momentos
mais questionáveis. Correto, estamos de acordo. Eu peço que seja muito breve, porque temos intervenções dos partidos políticos e do porta-voz do Diálogo Nacional. Eu vou discordar aqui do meu amigo Carlos Semedo por algumas razões. Primeiro, este Diálogo Nacional não foi novo no país. Foi novo, mesmo para o Presidente Pinto da Costa, não foi novo, porque reza a história que antes, ou no processo de abertura, houve uma chamada Conferência Nacional. Portanto, podemos chamar de Diálogo Nacional, podemos chamar Conferência Nacional, podemos chamar Fórum, é tudo a mesma coisa. O formato, basicamente, é o mesmo. E depois, aí há uns anos, 2000 e qualquer coisa, tem que voltar 2 minutos. Houve uma outra reunião, nessa altura foi no cinema, Marcelo da Veiga, um fórum, também que não deu em nada em termos de sequência das coisas. Portanto, não me parece que haja aí inovação. Por outro lado, precisamente no momento em que nós estávamos a fazer o nosso fórum, a Nigéria estava a organizar a sua Conferência Nacional. Aliás, que continua, porque vai ser durante um mês ou coisa assim do género. O formato é diferente, mas basicamente o objetivo é o mesmo, é reunir as pessoas, discutir lá de forma, enfim, com uma organização diferente. Agora, não há a mínima dúvida é de que o facto de se ter juntado, de se ter durante uma semana discutido todas essas questões que nós sabemos, não vou perder muito tempo, sim, é em si positivo. Muito mas obrigado. Não é uma inovação mesmo no nosso sistema. Muito obrigado. Vamos passar, foi aí referido por vários dos participantes como ponto negativo a ausência do ADI. O Dr. Carlos Semedo não concorda e deixou isso muito bem claro, e o Dr. Américo Barros também não. Nós vamos ouvir o secretário-geral do ADI, Levi Nazaré, entrevistado esta tarde na sede do seu partido. Nós havíamos dito antes, por outros órgãos de comunicação social, que o ADI nunca foi contra o diálogo, é um partido de diálogo, mas nós não concordamos com o formato e com a metodologia que se implementou para este diálogo nacional. Posteriormente, o ADI declarou que era uma iniciativa inconstitucional. Não, nós dissemos que se for para ter caráter vinculativo, que seria inconstitucional, e com o tempo deu-se razão que não poderia ser vinculativo juridicamente. Vinha respondendo que nós já havíamos falado aos outros órgãos de comunicação social de que, com certeza, as recomendações que iriam sair desse diálogo não é nada estranho, porque são coisas que o ADI sempre defendeu. Se é algo que o ADI sempre defendeu nos seus programas, quer eleitoral, quer de governo, nós iremos abraçar sem problemas nenhum. E estamos aguardando que a comissão do diálogo possa enviar ao ADI as conclusões e as recomendações como um partido político que nós somos. Mas aproveito para dizer, uma das recomendações é que os órgãos de soberania e todas as entidades do Estado devem cumprir as leis e a Constituição. Esperemos que seja cumprida brevemente, porque está a aproximar a época para se marcar a data das eleições. Por aquilo que diz, pode-se inferir que o ADI poderá entrar para as etapas posteriores do diálogo nacional? Várias vezes, vários atores já disseram que diálogo é constante. O diálogo não é uma coisa de 6 dias. Por isso, o ADI é a favor do diálogo. Mas nós entendemos que deve ser diálogo entre os partidos políticos, entre as forças políticas, com a sociedade civil e em vários momentos. Volto a dizer, nós não nos vinculamos às conclusões e às recomendações desse diálogo de 6 dias, mas nós somos a favor de conversa e diálogo e entendimento entre os santomenses, sempre o dissemos. E se das recomendações vierem a sair conclusões e recomendações que está de acordo com aquilo que o ADI sempre defendeu, e a verdade seja dita, não será diferente daquilo que todos os santomenses já sabem, já reconhecem, já está escrito, já está diagnosticado há vários anos o problema de Santo Tomé e Príncipe.
Logo, o ADI não terá problema nenhum a abraçar as recomendações que sejam de acordo com os princípios e valores do ADI. O ADI é a favor de uma eventual revisão do sistema de governação? Nós ainda não falamos sobre isso na Comissão Política, por isso não posso me pronunciar quanto a isso. Todos esses assuntos serão assuntos de o órgão mais alto do partido, que é a Comissão Política, poder se pronunciar, quer o sistema de governação, quer a própria alteração da Constituição. São matérias que hoje eu não posso pronunciar. O ADI excluiu-se do diálogo nacional, contudo, autarcas e militantes seus participaram nos 6 dias de debate. Isso representou alguma infração a uma instrução do partido? Não, ao contrário daquilo que as pessoas deixam transparecer, que o ADI é um partido onde não há democracia, onde não há liberdade de expressão, não corresponde à verdade, mas nós temos informações que há pessoas que foram encomendadas para irem para esse diálogo, dizerem que são militantes do ADI. O ADI é um partido, tem os seus órgãos representativos, eleitos, e esses órgãos é que respondem em nome do ADI. O ADI Levi Nazaré, entrevistado esta tarde. A intervenção de Levi Nazaré suscita algum comentário? Sim. Pedro? Desculpe adiantar-me. Eu resumia na seguinte situação. Não entraram, mas apoiam. Sim. Pedro, doutor Pedro. Deixa-me só mandar mais uma frase para que o povo possa... Diz-se em francês, les absents ont toujours tort. Ou seja, os que são ausentes nunca têm razão. Isso é o que acontece com a ADI. Doutor Pedro. Bom, mas o que eu acho curioso é que, as documentações que recebemos, era que o do diálogo iria ter uma proposta de regulamento de diálogo nacional em que ia ser aprovada na sala. E pelo aquilo que o Dr. Levi Nazaré, secretário-geral do ADI, diz, é que não sabia dos moldes do diálogo, mas estava bem claro que ia se aprovar os regulamentos. É questão de vinculação, por exemplo, em termos das decisões, era claro que isso iria ser extraído depois da discussão e aprovação do primeiro dia de trabalho, que se ia aprovar o regulamento. Mas em relação ao que ele diz... Mas em relação ao que o secretário-geral do ADI diz, eu fico imensamente satisfeito, porque demonstra que a ADI está disposto a cumprir o artigo 12º do regulamento do diálogo nacional, que é que as conclusões e recomendações do diálogo nacional serão remetidas aos órgãos de soberania para servirem de matriz orientadora de ação política e governativa. E eu fico feliz por isso, porque o ADI Tem que pedir que seja breve, por favor. Sim, o ADI está disponível e diz que vai tomar as decisões de diálogo como matriz orientadora da sua ação política. Não creio que tenha dito exatamente isso. Disse que está à espera que lhe sejam remetidas por via formal, de forma formal, as conclusões e recomendações, afirmando que nunca esteve contra o diálogo e que, se essas recomendações e conclusões não forem contra os seus princípios e se forem a favor do povo de São Tomé e Príncipe, que estará de acordo, e disse basicamente não, mas que não talvez eu tenha entendido mal, porque eu havia percebido... Não nos vinculamos às recomendações, mas aquelas com que nós concordamos, o ministro, eu acho que entra numa contradição. Sim, o ministro, eu acho que o secretário-geral do ADI entra em contradição. Quando, num primeiro momento, diz que não vinculam a conclusão e a recomendação do diálogo, e posteriormente vem dizer que, por outro lado, a conclusão e a recomendação são coisas que todos nós conhecemos, né? Daí que não é difícil o ADI subscrever essas conclusões e recomendações. Para mim, é uma contradição. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer também que o ADI, se vier eventualmente a realizar um diálogo, as conclusões e recomendações, no meu ponto de vista, serão quase o mesmo, porque não vai mudar o sentimento do povo. Aquilo que saiu e que foi exatamente o que o conclusão e recomendação, então vai ser a mesma coisa. Para aí não vejo a dificuldade, por exemplo, do ADI em subscrever as recomendações e as conclusões saídas deste diálogo. Muito obrigada. Doutora Naida. A leitura que faço da intervenção do secretário-geral do ADI deixa-me realmente preocupada. Desde logo porque a apresentação, a abordagem que ele faz
denota que haverá claramente um não envolvimento quando se passar à fase de materialização daquilo que são as recomendações. Isto compromete, na minha perspectiva, o sucesso de todo o esforço que foi o diálogo nacional, porque nós, se formos ver do ponto de vista legislativo, e tendo aí neste momento o número de deputados que tem, isto poderá bloquear a implementação de diversas medidas. Eu também fico um bocado preocupada quando ouço dizer que as questões que são levantadas e as recomendações giram em torno daquilo que são factos assentes e já entendidos por todos como sendo os grandes males do país e que devem ser resolvidos. No entanto, também devo confessar aqui que já eu e muitas outras pessoas com certeza já estão bastante cansadas pelo facto de, se efetivamente são questões que toda a gente já sabe quais é que são os males e as soluções, porque é que até hoje, ao fim desses anos todos, desde a independência, elas não têm sido devidamente abordadas e resolvidas. Uma boa questão, e eu ia colocá-la mais ou menos nestes termos. Eu acho que é incontroverso que várias das constatações, não direi todas de forma alguma, mas várias das constatações, conclusões e recomendações têm vindo a constar de manifestos eleitorais, de programas de governo e não têm sido de facto resolvidas. O que é que pode levar a que se suponha que desta vez haverá margem para execuibilidade e para a implementação? Eu vou começar a ter que controlar, ou melhor, moderar melhor o tempo. Dr. Carlos Semedo. Se espera que de uma cartilha, eu penso que de uma cartilha espera-se sempre que se aprenda alguma coisa. E se aprender alguma coisa, eu quando falo em cartilha estou a falar, portanto, das recomendações ou resoluções. Digamos, eu vejo aquilo que não conheço ainda à totalidade, não estão publicadas, aliás, congratulo-me de facto com a redação do artigo 12º do regulamento, pois que, encerradas as portas do diálogo nacional, é a aspiração nacional que se precipita no conjunto de conclusões. Eu não vejo, embora pareçam contraditórias, voltando à questão do Dr. Levi Nazaré, não vejo como extremamente negativas aquilo que ele diz. O que ele diz, no fundo, é, claro, a mim, aquelas situações do diálogo que representam a minha forma de pensar o interesse nacional, claro que estarei disposto a subscrever. E é o que resulta dos termos do artigo 12. A apropriação por toda a sociedade, não só por partidos políticos presentes e ausentes. A vinculação, São Deus Lima, a vinculação, claro, não se poderá traduzir em forma jurídica, porque não tem essa figura, isto está muito mais claro, é uma falsa questão levantada, mas veja-se, podemos usar a palavra vinculação. O Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, os Presidentes dos partidos políticos que lá estiveram, de facto, têm um compromisso de honra, porque estiveram presentes e subscreveram, de implementar, e como fará? O Presidente da República tem uma mistura de influência. O seu deputado do MLSTP, ou do PCD, ou do PDE, ou do MDFM, pela figura do seu Presidente lá esteve, poderá, de facto, pegar nas recomendações ou em algumas das soluções do interesse partidário deles e propor à Assembleia da República, sob forma de proposta de projeto de decreto-lei, sob forma de resolução de documentação. E o próprio Governo, que também esteve agora representado, para não ser o resultado das próximas eleições, não deixará de ter, pela permanência do mandato da Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que poderá dirigir recomendações, e pelas forças políticas vão voltar a ser votadas. Portanto, eu acho positivamente, não sei como é que vão encontrar as formas concretas de poder agir, mas têm os mecanismos. Doutora Ernestina, ia usar da palavra. Gostaria. Sim, eu penso que seja moderada e breve. Quando digo moderada, no uso do tempo e na gestão do tempo. Obrigada, senhor. Por favor. Eu iria falar primeiro da intervenção do Dr. Levi, que eu acho que o colega aqui ao lado acabou por dizer,
porque, não estando o partido lá, representam um não compromisso com as recomendações saídas. Ele só vai comprometer com o que lhe convém, porque não esteve lá, não representou. Foi nesse ponto que eu entendi, por exemplo, um ponto fraco. Agora, falando do envolvimento, da não aplicação, eu acho que nós temos que ver de uma forma positiva, porque o Diálogo Nacional conseguiu demonstrar que nós estamos num ponto de saturação. A nível social, nós estamos num ponto de saturação. E é essa pressão social, é toda essa massa que não está envolvida que vai fazer a pressão. Por isso eu quero acreditar que esta pressão popular fará com que se consiga alguma coisa, porque, como nós vimos, estava lá todos os estratos da sociedade. Será essas pessoas da sociedade, pessoas do governo, pessoas do partido político, que poderão fazer essa pressão e que se consiga um ou outro objetivo. Não será, francamente, talvez pelos mecanismos, contornos, as instituições que vão envolver. Eu acredito mais na pressão que as pessoas vão sofrer e tem outra particularidade, as recomendações, porque elas vieram do povo. Foi o povo que fez as recomendações. Os manifestos eleitorais dos partidos políticos estão mais ou menos feitos? Exigir que se cumpra. Eu lancei uma pergunta para a mesa. Os manifestos eleitorais dos partidos políticos estão mais ou menos feitos? Eu acredito que não. Não. Tem algumas linhas, alguns esboços. Eu acredito que não. Há dois pontos categoricamente que foi definido nas recomendações. É que todas as recomendações... Não, pode deixar avançar, eu vou fazer. Todas as recomendações que viessem a sair seria no primeiro ponto. Na primeira linha, ser levada aos órgãos de soberania e aos titulares dos partidos políticos. Colocar-se a seguinte questão. Os órgãos das soberanias, o Presidente da República já está envolvido. Logo, exclui qualquer tipo de comentário. Aí o resto é o governo. Governo, tribunais e também a Assembleia. Só que as decisões que são tomadas no diálogo, elas não são iniciativas legislativas, não podem ser vinculadas para um órgão como a Assembleia. Agora só resta o partido político. Todo o esforço que podemos fazer agora pode ser desnecessário, porque se não for somado com a vontade dos partidos políticos, nada poderá se extrair. Muito obrigado. Vamos ouvir, eu vou pedir agora que prestemos atenção à posição do MDFM-PL, pela voz do seu secretário-geral, Adelino Lucas. Criou-se um espaço e oportunidade para os cidadãos a vários níveis, dos diferentes quadrantes, dos diferentes estratos sociais, a colocarem suas pertinentes preocupações, que de certeza vão contribuir para que os atores políticos, atores sociais, atores económicos do país reflitam uma vez mais sobre, de facto, o que é este São Tomé e Príncipe. Quanto à forma como foi organizado, portanto, é a forma que se encontrou, se calhar outros sugeririam outros formatos, se calhar em debates temáticos que não fossem em plenárias. A título de exemplo, se tivermos falado da justiça, eu acho que seria de toda a conveniência que os pontos de vista a serem emitidos pelos magistrados, pelos fazedores da justiça, pelos setores afins, se calhar ajudariam um pouco mais a compreender melhor o setor e a produzir uma outra recomendação. Quais foram os aspectos, as questões que mereceram mais amplo consenso? Todos nós concluímos que de facto o país está mal, que é necessário que haja de facto justamente isto, que haja de facto o diálogo, que haja o entendimento em torno das grandes questões da nação. Outra grande questão é que de facto que de uma vez por todas tem que se parar com a impunidade que graça pelo país dentro. Que é necessário dar uma atenção particular ao setor privado como forma de alavancar a nossa economia, porque não é de nada abonatório que o Estado continue a ser aquele que emprega quase toda a gente. Portanto, as receitas do Estado estão todas elas viradas outra vez para as despesas em termos de salário. Portanto, mas, entretanto, há uma outra grande questão,
que é, se calhar, o sistema de governo. Nós somos um partido pró-sistema presidencialista, nós defendemos isso ao longo dos anos. Os nossos programas de ação refletem justamente isto e entendemos que um país pequeno, insular, menos de 200 mil habitantes, de facto parece haver estrutura mais para o sistema que temos. Qual deve ser o seguimento do diálogo, dos 6 dias de debate expressos? Convém ressaltar que a implementação de tudo quanto saiu aqui, como resultado dos 3 temas aflorados, a sua implementação dependerá dos atores políticos particularmente. Os partidos políticos, ao nível de uma casa fundamental, que é a casa parlamentar, ao nível da Assembleia. Porque eu acredito que os deputados, de forma particular, se não se apropriarem dos documentos, conforme propôs o Dr. Albertino Bragança, apropriarem dos documentos e tornarem execuíveis essas recomendações, muito pouco conseguiremos. Mas eu estou em crer que haverá boa vontade de parte a parte, porque todos queremos um Santo Meio Príncipe sólido e mais próspero. A nível dos órgãos de soberania? Todos os outros deverão se envolver e empenhar, e eu estou em crer que particularmente o Presidente da República, como timoneiro desse processo, que conduziu todo o processo, portanto não é momento nenhum, portanto eu não acredito que o Presidente vai deixar esse processo de lado, é necessário de facto acompanhar, além de que o Presidente da Comissão de Seguimento é justamente o Sr. Presidente da República. Vamos continuar. A questão que eu queria colocar-vos agora, vamos ouvir ainda ao longo desta emissão a posição do PCD e do MLSTP-PSD. Falou-se do objetivo do estabelecimento de consensos nesse diálogo, debate de questões estratégicas que alguns consideram não ter sido esse princípio não ter sido tão seguido assim, de se ter, no fundo, feito uma listagem ampla de todas as questões, mas eu perguntar-vos-ia, e vou começar novamente pelo Pedro, e vou pedir que seja breve, por favor, do seu ponto de vista, quais foram as questões que mereceram o maior consenso durante os 6 dias de debate? O país está mal e... Tópicos, questões específicas que tenham merecido consenso. Sim, bom. Amplo consenso. Sim, o país está mal. Em termos econômicos, o Estado é o maior empregador, tem que se fortificar o sector privado. Concerne a promoção da democracia, o número de deputados na Assembleia, a questão que deve ser vista. A questão da justiça é uma questão alarmante, que tem que se fazer alguma coisa. A questão de imunidade dos deputados também é algo que tem que ser feito. A questão de profissionalização dos deputados também é algo que deve ser feito. Bom, e em relação àquilo que se diz que é o grande consenso é de que o país está mal, aí é que temos um pormenor delicado. Mas é que há consenso de que o país está mal, mas o que fazer? Aí sim que eu julgo que a sociedade civil joga um papel bastante importante, porque são os mesmos autores que consciencializaram de que o país está mal e já é consenso, mas ainda não sabem de concreto o que fazer. E que é aí que eu acho que deve passar por uma promoção de uma sociedade civil mais forte, promoção de novos líderes e promoção de juventude e também das mulheres. É aí que eu acho que o diálogo pecou nesse sentido. Deveria se promover mais dessas duas classes que estavam representadas no diálogo, sim, mas em termos proporcionais não suficientemente representadas. Por isso, eu creio que a solução irá passar muito pela uma sociedade civil mais forte. E uma sociedade civil mais forte passa necessariamente pela uma juventude mais forte e por uma mulher mais forte e participativa. Por isso, eu creio que o maior investimento que deve ser feito neste momento é no que concerne à sociedade civil nessas duas vertentes. Eu vou interromper e vamos passar o Dr. Amaro Couto. O Dr. Amaro Couto, que é o porta-voz do Diálogo Nacional, talvez ele indique de alguma forma essa preocupação com a juventude e com as mulheres. O próprio Diálogo criou uma comissão de seguimento
essa comissão vai ter que começar a trabalhar para definir as condições e os métodos de ação com vista a implementar essas recomendações aqui de que se refere. Pode-se antecipar de que forma irá a comissão, que metodologia irá ser seguida? O que lhe posso desde já dizer é que para a próxima quinta-feira haverá uma primeira reunião da Comissão de Seguimento e, como tal, a Comissão de Seguimento, como tive a ocasião de verificar durante os trabalhos, no final dos trabalhos de diálogo, no fundo é a mesma comissão de preparação, a qual vem acrescentar representante do Conselho Nacional da Juventude, do Fórum das Mulheres e também da Federação das ONGs. E essa comissão vai se reunir na próxima quinta-feira para fazer o balanço e aí discutir também a questão da metodologia que se coloca e todas essas questões de natureza prática, eu creio que serão aí abordadas. Pedro Carvalho, a inclusão do Conselho Nacional da Juventude e do Fórum das Mulheres na comissão responde de alguma forma às preocupações que sim, responde exprimiu sim. Muito isso. Obrigada. Doutora Naida Almeida, quais foram as questões que, do seu ponto de vista, suscitaram maior consenso? E também tenho que lhe pedir que seja breve, por desde favor. Logo a reforma da Justiça. Depois, o combate à corrupção, a responsabilização dos titulares de cargos públicos, a questão do redimensionamento, da reforma da administração pública e dos serviços públicos, a necessidade de se estimular o empreendedorismo a nível económico e, do ponto de vista da moralização da sociedade e da unificação, uma política de promoção daquilo que são os símbolos nacionais e de valores éticos na sociedade. Muito obrigada. Doutora Ernestina Menezes. Talvez eu vou partir quase da mesma opinião com a doutora Naida. Eu acho que ficou bem assente que a questão da reforma da justiça, sobretudo na aplicação das legislações que existem, e nós temos muitas, é a necessidade da valorização da competência, porque percebeu-se que não há uma valorização da competência nem para os cargos públicos, nem para os cargos políticos. A necessidade de se valorizar a competência, isso ficou claro, e a responsabilização dos dirigentes e dos políticos dos atos cometidos, dos titulares dos cargos públicos, pelos atos que cometem. Eu acho que foram esses três pontos que do meu ponto de vista, mereceram maior consenso. E também que seja breve, por favor. Antes de mais, um princípio muito geral, a necessidade absoluta da aplicação das leis de forma mais rigorosa, o que não se verifica normalmente no país. Por outro lado, a questão da necessidade do reforço da capacidade de gestão parece-me fundamental em todo este processo, de forma a que se tenha dirigentes capazes, competentes, a dirigir os nossos interesses, os interesses dos são-tomenses, todos. Portanto, isto é absolutamente vital. Posto isto, e temos estado 6 dias no debate permanentemente, do princípio ao fim, quero dizer, quais foram, do seu ponto de vista, as questões que mereceram maior consenso? Estou precisamente a falar isso. Faça-me favor. Os pontos que eu salientei são exatamente em resposta a esta questão. Okay? Necessidade de reforço de liderança. É preciso que se tenha líderes a sério, é preciso que se tenha gente capaz à frente dos destinos do país. Os tribunais, já se falou, não vou repetir, mas é absolutamente vital tratar-se disso. Maior descentralização, maior e melhor descentralização, falou-se muito. Fora isto, eu diria que é indispensável que a tal comissão de seguimento que se consiga tentar, que se tente pelo menos extrair uma espécie de um programa mínimo, tal consenso básico que nós precisamos ter. Seria indispensável que se conseguisse reter isto. Não é propriamente a resposta ao que me está a perguntar, mas parece-me que é uma necessidade absoluta. Para mim, a questão que se coloca neste momento não é se vamos conseguir implementar 100 ou 50 recomendações. É que se consiga de lá pegarem 5 a 10 recomendações verdadeiramente essenciais e consensuais e retirar delas sumo, transformá-las, fazê-las
documentos de trabalho e implementar políticas para que se possa melhorar o país. Isso é que é essencial. Se fizermos 5 a 10, teremos feito um grande trabalho. Doutor Américo Duarte. Bom, eu resumiria em 3 pontos. Os aspectos mais consensuais, os tópicos mais consensuais dos debates. Resumiria em 3 pontos que são fundamentais. Primeiro, a instabilidade política. A necessidade nós constatamos que há necessidade de haver uma unidade, né? E há necessidade também que haja estabilidade para que, consequentemente, o país conheça o crescimento econômico. Constatou-se que o país não cresce, e se não há crescimento, não há desenvolvimento. E a terceira questão seria a questão do desemprego. Há necessidade, toda uma necessidade, de resolver o problema do desemprego. Quando se fala em estabilidade, um país com instabilidade, obviamente, que vai dificultar o crescimento econômico, sustentável, e se dificulta o crescimento econômico, não há emprego, se não há emprego, há pobreza, e assim essas recomendações e conclusões vão ser muito difíceis a sua materialização. Daí que os pressupostos básicos teriam que estar garantidos para que as conclusões e recomendações fossem implementadas. Doutor Idalécio Fonseca, eu peço que seja breve, por favor, a mesma questão. Eu colocaria a questão da elegibilidade dos deputados. Trouxe muito consenso. A forma... Eu não estou a pedir que a questão considera ser, é só para clarificar, considera ser a mais importante, mas mais, ou talvez ambas, aquilo que emergiu dos debates... É justamente isso. A forma da elegibilidade dos deputados, ou seja, não por listas, mas em pessoas singulares ou nominais, que os órgãos da soberania pudessem assumir o combate à corrupção, e também a forma dos partidos políticos se organizarem a fim de mostrarem credibilidade das suas instituições, nomeadamente a reforma interna, a mais democratização, o direito à tendência, o direito à divergência de opiniões, e, por outro lado, também preciso salientar alguma resistência. A resistência no sentido da limitação dos mandatos. É necessário que esse ponto fique claro. Houve uma resistência grande, particularmente dos deputados, quando se tratava da limitação dos mandatos, e o vício argumentativo de que o atual sistema semipresidencialista é o melhor. Justamente, na minha opinião, porque entenderam que o maior problema da instabilidade, eu assumo esta opinião, é o Parlamento. Grupos de interesses que movem por interesses alheios, e esses interesses, quando estão em causa... Foi referido ali que 7 governos caíram por força de presidentes da República e não por impulso do Parlamento. Sim, mas sabemos que dentro do Parlamento há justamente algumas condições para que também alguns governos não funcionem. Muito obrigado. Porque quando a crise, deixa-me concluir, quando a crise chega ao presidente, a crise já chega. Nós vamos falar da questão da reforma do sistema governativo. Obrigada, doutora Idalécio Fonseca. Doutor Carlos Semedo. Eu resumiria da seguinte forma: a educação está mal e a juventude sofrem, a saúde está mal e sofre, a economia está mal e sofre, a própria moralidade da sociedade está mal e sofre. Os governantes e os diretores e os dirigentes estão mal e não sofrem. Os políticos e os deputados estão mal e não sofrem. Os tribunais estão mal e não sofrem. Isto é o resumo que eu faço de tudo, Fonseca. Agora, chegaram à seguinte conclusão: é necessário que os tribunais, os dirigentes políticos e os governantes sofram para melhorarem. É necessário que a saúde não sofra, a educação não sofra, a juventude não sofra. Isso é o resumo que lhe faço. Muito obrigada. Nós vamos agora ouvir Sebastião Santos, do PCD. Do ponto de vista do partido, achamos que correu muito bem, né? Acho que foi um exercício de democracia real e que prova que a nossa democracia está viva e veio para ficar. O formato? Bom, o formato melhorou comparativamente com aquilo que nós preconizamos. Poderia ter sido melhor, mas eu acho que, começando, é aceitável o formato que
que se fez, podendo vir melhorar ainda nos próximos eventos. Sebastião Santos, de tudo o que foi discutido, do conjunto de conclusões, constatações e recomendações, o que é que o PCD destaca? Não, nós essencialmente estamos de acordo com muitas coisas que foram ditas e do nosso ponto de vista nós tudo faremos para tornar execuível essas recomendações, obviamente obedecendo o princípio democrático, as regras democráticas e constitucionais. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar execuível essas recomendações, porque o propósito nosso é trabalhar para que a população sinta e tenha dias melhores. O que é que destaca do conjunto, repito, de conclusões, constatações e recomendações? Há vários aspectos. Um deles, se nós pudermos efetivamente fazer tudo para acabar com o banho, é uma coisa importante porque o banho desvaloriza o ser como tal, as coisas boas. Não há uma avaliação concreta. Há vários aspectos, esse é um deles. Há vários aspectos que tendem ao cumprimento escrupuloso da Constituição e demais leis, porque eu estou convencido que se todos os autores políticos, e não só, cumprirem a Constituição e demais leis, então estará o caminho aberto para efetivamente o exercício de uma democracia plena e para o desenvolvimento do nosso país. Relativamente à questão da justiça, nós sempre defendemos que se faça uma reforma da justiça, mas para nós a reforma da justiça ela é inclusiva, sem excluir absolutamente ninguém, que tenha a ver, sobretudo, com o exercício do dizer da justiça. Portanto, uma reforma em que estejam incluídas todas as partes sem exceção, em que estejam incluídas as magistraturas, quer do Ministério Público, quer a magistratura judicial, onde entra a Ordem dos Advogados, onde entra os serviços, a PIC, Polícia de Investigação Criminal, onde entram os serviços penitenciários, onde entram o Ministério da Justiça, onde entram todos os fazedores da justiça, para se encontrar, de facto, a melhor forma de dizer a justiça em Santo Tomé com mais clareza e de forma mais profícua. Foi também colocada a questão da eventual, de demarche com vista a eventual revisão do sistema de governação. Qual é a posição do PCD? Bom, havendo um consenso entre todos, discutindo entre todos, o PCD é parte. O princípio que está lá não diz se é presidencialismo ou não, fala-se genericamente de eventual mudança do sistema de governo. Eu acho que falar de eventual sistema de mudança de governo, primeiro, deve-se analisar com mais profundidade se o que impera os nossos trabalhos é o atual sistema. Se não é, falarmos de todos os sistemas e vermos qual deles se adequa mais e melhor ao país. O que é lamentável, efetivamente, neste diálogo é não ter todos os partidos mormente com responsabilidade governativa, ou melhor, com a responsabilidade do poder, a estar nesse diálogo. Sebastião Santos, do PCD, os partidos políticos foram criticados durante as deslocações distritais, foram criticados também no Palácio dos Congressos. A questão da reforma do sistema governativo, de uma eventual reforma, creio que a formulação aponta para uma eventual reforma do sistema governativo, não tendo sido objeto de ampla discussão, foi referida enfaticamente por alguns elementos e consta das recomendações. Eu queria pedir a vossa opinião e eu começaria por si, doutor. Não consensual. Não houve consenso. Sim, mas consta. Não consta. Estava inicialmente e foi retirado. Acabou por ser retirado. E o engraçado é que o Tutela não publicou como sendo recomendações só as relativas ao reforço da democracia e constava lá essa recomendação. Mas isso consta. Isso vai ser corrigido. Veja-se, eu sou daqueles que entendo que, de facto, o nosso sistema governativo, o sistema parlamentar, o sistema presidencialista, semipresidencialista do Parlamento, não precisa de reforma.
Nós temos a Constituição adequada ao nosso país, precisa de algumas alterações de redação e podemos discordar ou concordar, por exemplo, quando se põe democrática, fazem apelo a conceitos antagónicos que já hoje não existem e pequenas questões, mas temos uma Constituição equilibrada, uma Constituição suficientemente pequena. Temos leis, as pessoas, tirando a lei das responsabilidades dos cargos políticos, que eu defendo que se deve adotar, isso sim, amplamente discutida, e que nunca foi aprovado por razões óbvias, porque os deputados políticos estão mal, mas não sofrem, e as normas do Código Penal não prevêem a possibilidade de incriminação de alguns dos comportamentos que todos nós sabemos. Mas o sistema de governo, não, isso é uma falsa questão, não tem que ser. Nós somos democráticos, um país democrático, há muitos anos. Portanto, há os que defendem o presidencialismo e manifestaram. Por exemplo, eu se lhe digo que a minha opinião para São Tomé e Príncipe, o melhor sistema de governo de Santa Cruz é o sistema presidencialista. Não faz sentido. Temos dinheiro para eleições legislativas, municipais e comunais e descomunais. Isto não faz sentido nenhum. E o sistema, desde que se cria um sistema de checks and balances, como dizem os americanos, o sistema presidencialista adequar-se perfeitamente ao sistema de São Tomé e Príncipe. Mas, como já tivemos uma experiência desastrosa da história, e os que me conhecem sabem que combati muito aquele sistema e nunca pus os pés no meu país por causa desse sistema. Entretanto, abriu-se ao pluripartidarismo e à democracia plena, que temos desde então. Falamos livremente. Portanto, sim, correto. Para terminar, não quero levar mais tempo. Mas, em resumo, é uma falsa questão dizer que o sistema de governo de São Tomé e Príncipe puderam muitos povos do mundo ter o sistema de governação de São Tomé e Príncipe. O que está mal, de facto, estabilidade não é essa. A fonte de estabilidade é, de facto, o não funcionamento dos tribunais e das regras democráticas. Quem comete um crime, seja vendendo arroz, sapatos, bananas, fruta-pão, outra coisa qualquer, se é uma atitude criminosa, tem que ser punido. E um dos pilares da democracia, como referiu o Dr. Oligartini no seu discurso inicial, são os tribunais. Enquanto não funcionarem para tudo e para todos, só para terminar, na Assembleia, naquele fórum, ouvi dizer, haja moralidade, haja moralidade. E a expressão popular diz, ou há moralidade, ou comem todos. O que é que não há moralidade, nem têm comido todos. E o povo tem que comer. Esse é que tem que mudar. Muito obrigada. Vamos, sim. Ao sistema de governação, do governo, muito rapidamente, eu diria que, para mim está mais do que claro que a fonte de instabilidade neste país, toda a gente vê pela prática, têm sido os presidentes da República. E não o Parlamento, nem nada disto. Começou com o primeiro presidente da República após a mudança, continuou com o segundo, derrubaram, possivelmente cada um deles terá derrubado 4 ou 5 governos nos 10 anos dos respectivos mandatos. Portanto, é clara a identificação da fonte. Agora, se me perguntam se é por causa da Constituição, a mim parece-me que não. A mim parece que cada titular não tem sabido ater-se aos limites que a Constituição estabelece, aos limites que a Constituição estabelece para o exercício do seu poder. Agora, isso não tem nada a ver com a Constituição. Lhe interromper, mas... Desculpa só para terminar. A questão do presidencialismo em São Tomé e Príncipe, o presidencialismo é também um sistema de governo democrático. O problema que se coloca é que o presidencialismo funciona bem, onde existem tribunais que funcionam, os tais checks and balances, portanto, as compensações, onde há uma sociedade civil forte, devidamente organizada, onde há um parlamento que funciona bem, e o parlamento aí tem o contrapoder do impeachment em relação ao presidente normalmente, quando ele exacerba. Permita que lhe interrompa. Eu preciso interromper só por um minuto. Desculpe só. E há um fator para mim fundamental. Falta mentalidade democrática num país como o nosso, que não tem as instituições da sociedade civil suficientemente fortes para que seja dar demasiados poderes a um elemento que é o titular de um órgão de soberania, pelo qual ele poderá resvalar facilmente para a ditadura. Alguém de importante que exerceu função importante na gestão do país disse claramente que o problema do país, a instabilidade, saiu da presidência para o parlamento. O doutor ouviu, todos ouviram. Foi uma opinião. Foi uma opinião. Correto, foi uma opinião. Mas precisamos entender agora, nesse contexto... Quem terá dito isso? A doutora Maria das Neves, quando fez a sua intervenção. Que o grande foco da instabilidade... É uma opinião, pronto. Não vou basear-se categoricamente nesta opinião, mas são indícios... O que quer dizer?
A minha de facto, é que é preciso que se esclareça o modo de funcionamento da Assembleia da República, da Assembleia Nacional, partindo do princípio que todos os líderes devem ter uma linguagem econômica, eles devem falar da inflação, devem falar do desemprego, devem ter uma linguagem mais estruturativa para serem candidatos ao que quer que seja. A qualificação dos líderes, qualificação da cultura democrática, a cultura econômica. Muito obrigada. Vamos ouvir. Eu tenho que lhe pedir desculpas. Vamos ouvir agora o Dr. Jorge Amado, líder do MLSTP-PSD. Estamos prestes a terminar e teremos depois mais 5 minutos e encerraremos o programa. Foi uma possibilidade que deu aos santomenses de entenderem que ainda pode haver esperança para que as coisas nesse país possam mudar. Nós falamos de que somos um país democrático, mas a democracia constrói-se com diálogo e acho que deu-se um pontapé de saída muito importante. É o início de muitos diálogos que poderão vir, embora este diálogo fosse um diálogo que se considerou para despejar. Houve neste diálogo cerca de 130 recomendações. Claro que é necessário passarmos para um diálogo temático, de forma que os especialistas na matéria possam realmente debruçar sobre o essencial, aquilo que se tem que fazer a curto, ao médio e ao longo prazo e dar a resposta às aspirações do povo. Que temas suscitaram os mais claros consensos? O tema que suscitou mais, aliás, suscitou um debate mais prolongado foi a reforço da democracia. Portanto, este tema é um tema transversal que tem a ver não só com a democracia propriamente dita, mas também ali se pode incluir o fator econômico e o fator da moralização da própria sociedade. Quais foram as constatações mais importantes? Bom, a constatação mais importante é que a sociedade santomense está bastante dividida. Está dividida e algumas pessoas apontam para os partidos políticos como um dos fatores de instabilidade do país, porque o nosso país é um país pequeno, com muitos partidos políticos. Hoje podemos observar que os irmãos não se entendem por estarem em partidos diferentes, os primos, os vizinhos não se cumprimentam, os pais e os filhos, portanto, há uma divisão na nossa sociedade bastante elevada. E tudo isto tem a ver também com a situação econômica que o país se encontra. Se não se resolver o problema da economia nacional, o crescimento econômico para o país, certamente que não poderá haver de forma nenhuma uma boa convivência, porque o grande problema que se põe neste país é o problema de lugar. Cada um está à busca de um lugar para poder se instalar, mostrar as suas capacidades, ter uma oportunidade na vida para poder se realizar. Quando a eventual mudança de sistema de governação? Nós temos um sistema de governação que parece-me ideal para São Tomé e Príncipe. Alguns falam no sistema presidencialista. Eu acho que poderíamos, sim senhora, optar pelo sistema presidencialista, mas eu imagino nós, num sistema semipresidencialista, quando cai o governo, ainda existe alguma instabilidade, alguma estabilidade. Mas se cair um presidente da República, aí sim será uma instabilidade total. Nós gostaríamos de... Foi o doutor Jorge Amado, líder do MLSTP-PSD. Eu gostava de vos perguntar, e tomando em atenção o último tema, a promoção, o último tema dos debates, que foi a consolidação da unidade nacional e moralização da sociedade, como é que, no contexto atual, com a carga de problemas que foram identificados,
será possível encetar o esforço de moralização da sociedade? Muito simplesmente, eu entendo que a questão da moral, da moralização, é uma questão de foro íntimo, da formação das próprias pessoas. Acho que começa tudo, de facto, por uma reeducação, ou pela educação. Quando isto falha, quando o foro íntimo não se exercita de maneira a não colidir com interesses de terceiros e com interesses mais gerais e só procura interesses gananciosos ou interesses, o que também é legítimo, que as pessoas têm que crescer, ouvir falar da riqueza, não há mal nenhum em ser rico, o problema está nos meios de enriquecer. E quando isto não funciona pela certeza íntima de É uma alusão à corrupção? É uma alusão à corrupção? Sim, claramente. Mas a sociedade de São Tomé não é menos corrupta do que as demais sociedades do mundo. A corrupção existe em diversos pontos do mundo, com formas mais ou menos veladas. O problema é que, quando elas atingem foros de escândalo, aí sim, como refere o meu querido colega Olgartini, tem que haver, como eu digo, a justiça está mal, mas não sofre. E, portanto, tem que haver sofrimento. Portanto, essa questão resolve-se, em última instância, por uma grande união, por um grande reforço. Primeiro, com a educação, e agora como já não vamos a tempo, ou isto é, ainda vamos a tempo de pegar nos jovens, nos menos jovens e os avançar para o futuro, o que é que temos de fazer imediatamente? De facto, fazer, como diz o Dr. Olgartini, pôr as leis que existem a funcionar. E isso tem que começar por um saneamento básico, radical, dos tribunais e da mentalidade que graça nos tribunais. A partir daí, condene-se o primeiro político, prenda-se o segundo político e todos os demais políticos vão, de certeza, pensar duas vezes antes de meterem o dinheiro do Estado ao bolso. Doutor Idalécio Fonseca. Entendo que a moralização, existem duas plataformas. A moral só se faz com o Estado e com as entidades religiosas. As entidades religiosas, por um lado, trabalharem, igrejas, seja elas de que corrente teológica ou filosófica vierem, os seus líderes devem influenciar no sentido de moralizar a sociedade, mas só isso não basta. Só isso não basta. É preciso também que o Estado, como o ente responsável do poder da força, da coerciva, possa dar exemplo moral. Quando o Estado, os tribunais, a justiça, não for capaz de julgar os detentores de riqueza, os ricos e influentes, no mínimo não tem dever moral de julgar quem quer que seja. Logo, é preciso que cada um, em particular, agora é uma questão de fé singular de cada um. Tenhamos tempo para que nós dedicamos, de facto, a qualquer expressividade de religião, só a moral com Deus. Porque Deus é aquilo que nos inspira a ideia do bem. Mas só isso não basta. 30 segundos, por favor. Só isso não basta. É preciso que, de facto, o Estado faça o seu dever moral, que é a virtude moralista por excelência, que é a justiça. Que a justiça é a questão que eu estava colocando lá, que infelizmente não, por causa da moderação meio despótica, muito agressiva, não, essa mensagem não ficou passada. Agora aproveito para passar aos que estão a ouvir, incluindo os crentes que nós professamos a mesma fé, que não entenderam bem aquilo que eu interrompi na última intervenção. É justamente, meu Deus, somos seguros, que eu estava criticando a falsa piedade de colocar Deus no lugar onde nós estamos aí como justiça, como Estado, como exemplo. Então, concluindo, moral é só com Deus, no aspecto religioso, e o Estado também precisa, a sua parte, de punir os infratores da lei. Muito obrigada, doutor Américo Barros. Bom, eu acho essa questão de moralização, primeiro tem que se criar condições para poder superar essas preocupações levantadas no diálogo. Uma vez superada essas preocupações... Não pode ser um processo paralelo? A coesão nacional, o fortalecimento... É difícil, porque se não se proporcionar ao povo a qualidade de vida, a questão de moralização é sempre questionável. Eu, no dia do diálogo, no intervalo saí, a colocar combustível, um grupo de jovens chamam-me, doutor, dá-me banho, dá-nos banho. Eu disse, mas vocês não estão a acompanhar o diálogo? Está-se a querer acabar com o banho, vocês pedem banho? Não, doutor, coisa assim, quem não aguenta, sai da corrida. Portanto, essa questão, para acabar com o banho, tanto os partidos políticos, outros órgãos de soberania, né, tem que ter o envolvimento de todos e depois tem que ser uma coisa a ser feita paulatinamente e não ser radicalmente. Temos que criar condições
tirar o povo da pobreza, dar educação, dar saúde, de maneira que as pessoas sintam que têm uma qualidade de vida e não dependam, né, deste ou daquele para poder sobreviver. Muito obrigada, doutora Lagartinha. Bem, eu faria o enquadramento mais legal deste processo, porque nós estamos a falar do Estado, e o Estado de São Tomé é laico. Portanto, o Estado tem leis, tem normas, tem a Constituição e depois tem uma série de leis que se lhe sucedem, ou que vêm, são elaboradas em relação à Constituição. Então, é preciso que se aplique estas leis. Essa é uma das recomendações. Todos os órgãos do Estado que apliquem as leis com rigor. A partir daí, os dirigentes devem dar o exemplo vem de cima, tem que vir de cima. A questão da moralização, se eu estiver a praticar atos que não são, enfim, consentâneos com aquilo que a comunidade entende ser correto, eu não posso estar a dizer ao meu subalterno para fazê-los de forma correta. Portanto, o papel do sistema educativo. E depois, as igrejas têm um papel no âmbito da sociedade civil. Portanto, e o Estado deve utilizar ao máximo possível, tanto as igrejas como outras associações de caráter não religioso, e a educação, que tem um papel fundamental neste processo, sobretudo a começar das crianças, para que se consiga os desideratos, de facto, da moralização da sociedade. Muito obrigada, doutor. Fundamentalmente, o exemplo tem que vir de cima. Eu tenho que lhe interromper aí, doutora Ernestina Menezes. Eu diria que nós precisamos, primeiro, uma reeducação social, porque percebe-se que os valores não estão a ser implementados. Então, há toda a necessidade de uma reeducação social, de nós encontrarmos ou criarmos ou recriarmos o que considera-se de tipo ideal. Que político é que nós precisamos? Que dirigente é que nós precisamos? Temos que criar tipos ideais para que as pessoas vejam e revejam nesses exemplos. E essas coisas se fazem com a implementação da lei, com o combate à impunidade. Eu acho que esses são os caminhos que nós temos. A criação, o combate, a aplicação das leis, o combate à impunidade, a reeducação social e a criação do tipo ideal para que as pessoas tenham referência, porque nossos jovens, nossas crianças não têm referência. A referência que teve no poder, saiu pobre, é burro. Quer dizer, isso não é referência para ninguém. Não, sair pobre é burro. Quer dizer, não é visto como corrupto. Ser corrupto até é visto como bom. É um bom expert, conseguiu as coisas que queria, estiveste lá todo o tempo e não conseguiste nada. Então, a questão do tipo ideal que nós precisamos. Eu retomaria aqui as ideias que foram já lançadas na mesa. Começava por apontar como primeiro fator a considerar a educação, porque eu acabo por ser às vezes muito repetitiva nesse aspecto, mas acho que a educação é o ponto de partida para tudo. E nós, há bocado falava-se também aqui do fenómeno banho, mas eu acho que se as pessoas fossem devidamente esclarecidas, poderiam tomar todos os banhos que quisessem, mas não têm aquele dever de votar em quem lhes dá o banho. Portanto, eu acho que aqui o essencial e que se deveria mesmo apostar forte é na educação, no esclarecimento das pessoas, no despertar da consciência social, moral das pessoas. Outro fator que também já foi aqui referido é efetivamente a justiça, fazer com que a justiça funcione, com que as leis sejam aplicadas e cumpridas. E por último, retomaria também a questão da credibilização daquilo que é a classe política e dirigente, de maneira que efetivamente sejam criadas referências e também para que o exemplo venha efetivamente de cima, como já foi também aqui referido. Pedro Carvalho. Ok. Bom, a Sua Excelência, Presidente da República, havia lhe referido no seu discurso de encerramento de que a juventude precisa de ideais de referência. E esses ideais de referência nós podemos encontrar, talvez seria nos partidos, nos nossos dirigentes, que teriam que ser exemplos de moralizadores da sociedade. E, para além disso, outros meios onde poderiam ser protagonistas de uma moralização social seria a escola, a família e a igreja. E eu creio que essas instituições seriam fundamentais para a moralização da sociedade. Muito obrigada. Uma última questão que eu creio ter sido consensual é a questão da atribuição da nacionalidade
àqueles que eram estrangeiros em São Tomé e Príncipe em 1975, à altura da independência. O Dr. Lagartini participou nesse debate. Sim. Sim. Bem, a questão que se coloca em relação à questão da nacionalidade... Acho que houve um amplo consenso em relação a isso. Houve consenso que não é propriamente no sentido da atribuição ou não da nacionalidade. É atribuição da nacionalidade para aqueles que a queiram adquirir e, particularmente, a questão administrativa dos custos que se colocam neste momento para quem esteja a tentar adquirir a nacionalidade. Porque, para a nossa Constituição atual, não há qualquer entrave a que qualquer indivíduo nessas circunstâncias que tenham estado aqui na altura da independência, que tenham nascido em São Tomé e Príncipe por aí fora, adquiriram a nacionalidade são-tomense. No momento já há uma em que lei. a questão... Havia uma Constituição, a quando da mudança, que levantou o problema, que como é que se diz? Só reconhecia uma nacionalidade, ok? Portanto, o São Tomense tinha que ter uma nacionalidade. E então, levantou-se a questão de os cabo-verdianos, nomeadamente, e outros, que quisessem adquirir a nacionalidade São Tomense, se poderiam manter a nacionalidade cabo-verdiana. Então, como a Constituição só permitia uma nacionalidade, levantou-se a questão da opção. Mais tarde, quando se reviu a Constituição, que já permite e atribuiu-se a possibilidade da dupla nacionalidade, essa questão caiu automaticamente por terra. Eu não sabia e fiquei esclarecido nesta reunião que a questão que se coloca é uma questão dos custos. Porque as pessoas dizem que têm que pagar 3 milhões e não sei o que de dobras e nem toda a gente tem esse dinheiro para fazer. Portanto, essa questão foi claramente consensual, que se deve facilitar, de facto, o processo. Meus senhores, minhas senhoras, meus senhores, muito obrigada por terem vindo ao programa Cartas na Mesa. Continuação de boa noite. Até amanhã. Muito obrigado. Boa noite.